Meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga, coordenadora de treinamento e do Customer Service da Advanced Bionics aqui no Brasil. Bionics, para quem não conhece, é uma empresa fabricante de implantes cocleares, é uma empresa norte-americana. Nós temos mais de 26 anos de experiência no mercado, na fabricação e desenvolvimento de tecnologia implante coclear. A partir de 2009, nós fomos incorporados à holding Sonova, agregando a tecnologia dos implantes cocleares com os aparelhos auditivos, né? Então, dentro da holding, com diversas marcas de soluções auditivas, está a Advanced Bionics presente no grupo Sonova. Nossa fábrica fica em Los Angeles. Natalia, perdimos tu audio, si nos podrías, a ver, voy a activar, ahí está. ¿En qué parte, Sigrid, perdieron? Sí, si nos podrías retomar las últimas diapositivas porque perdimos tu audio. Muchas gracias, perdón la interrupción. Graças. Então, a página de reabilitação da Advanced Bionics Brasil, AB Brasil. Nath, a gente está te ouvindo muito baixo. Desculpa te interromper. Obrigada. Melhorou Eu acho que é o seu microfone. Do quê? E agora está a conexão, tá melhor? Para falar, depois de tudo que ele já revelou, com certeza ele vai ser chamado a falar, só que os trabalhos estão suspeitos por conta da pandemia, então vamos ver como é que Agora os estão parlamentares conseguindo me ouvir? Eu acho que Seu microfone está no mudo, Nath. Pronto, agora acho que sim. É que eu acho que quando a gente ativa o mudo para todos, ativa o meu também. Pronto. Então, dentro da área de reabilitação auditiva, nós temos essa parte de reabilitação com a ideia de formar e capacitar profissionais da área de reabilitação, educadores, materiais de suporte para os usuários e também para a família. Nessa área, nós temos tanto materiais digitais quanto materiais impressos, principalmente em português e espanhol, além de ferramentas acessíveis e didáticas e programas de capacitação online e presenciais. A nossa área é segmentada em 4 etapas, né? Então, pensando em materiais para os usuários, para seus familiares, para os reabilitadores e também para os educadores. Todos esses materiais estão divididos em 4 grandes áreas, que seria a parte de escuta e linguagem, música, educação, avaliação e segmento. O tema da nossa aula de hoje é pensando em avaliação e segmento, é sobre o protocolo NAMES, que é um perfil de desenvolvimento com avaliação longitudinal para o rastreamento das habilidades em crianças pequenas. E nós estamos muito felizes com a participação da doutora Maria Angelina, que é fonoaudióloga, professora associada da PUC São Paulo, docente e pesquisadora na área de reabilitação auditiva com aparelho auditivo e implante coclear, tutora certificada pela ABA em terapia áureo-oral e também fundadora e diretora da APADAS. Muito obrigada, Angelina, pela sua participação. E agora eu vou passar a minha tela para você. Obrigada, Natália.
Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando. Estou vendo que tem bastante gente conectada e vejo gente do Brasil todo. Isso realmente é uma coisa muito bonita desse projeto da Advanced Bionics de reabilitação, para unir os profissionais do nosso país, trocar experiências e avançar na reabilitação auditiva, né? A gente tem avançado bastante no implante coclear, no mapeamento, e a gente tem que ter os bons resultados que a gente espera, né? E falar da avaliação longitudinal é um caminho para que a gente consiga basear nosso atendimento, nosso acompanhamento das crianças com base sempre em evidências científicas, né? E isso vai possibilitando cada vez aprimorar mais, né? Nos aprimorarmos, encontrarmos soluções e para que essas crianças realmente tenham o sucesso que elas podem ter, né? Deixa eu compartilhar a tela. E estão me ouvindo bem? Bem? Tá ótimo. Tá bom. Então, é um prazer enorme para participar desse projeto de reabilitação da AB. Então, quero agradecer o convite e me sinto muito honrada de poder participar de um projeto com essa extensão territorial e com esse objetivo de avançarmos na formação e capacitação dos profissionais na reabilitação, que é uma área que eu abracei há 40 anos e que eu adoro, né? Deixa eu só ver que não está mudando. Aqui. Então, como a Natália falou, eu vou discutir um pouquinho com vocês e apresentar um instrumento que é muito interessante para essa avaliação longitudinal e para levantar os indicadores terapêuticos, né? Como eu norteio a minha escolha de estabelecer as minhas metas e escolho as minhas estratégias e discuto com a família as expectativas de desenvolvimento, né? Então, precisamos ter protocolos bastante claros, né? Nós sabemos que como princípios aí da terapia áudio-oral, nós temos aí o diagnóstico precoce, que está cada vez acontecendo mais, felizmente, no nosso país, cada vez mais centros de programas de saúde auditiva infantil, né, desde a triagem até o diagnóstico e a intervenção, mais centros de adaptação de aparelho e dispensação de aparelho, cadastrados pelo SUS, então o acesso ao diagnóstico e ao aparelho cada vez mais precoce, e aos implantes cocleares também, porque a gente está com serviços cadastrados no Brasil em todas as regiões, e o acesso cada vez mais rápido, né? Então, a gente está conseguindo alcançar o diagnóstico precoce e o uso de aparelhos de ótima qualidade, né, que o SUS permite a compra de aparelhos de ótima qualidade e o implante coclear também de excelente, né, os mesmos aparelhos que a gente vê no particular. Com isso, nós podemos ter um acesso, né, a gente está oferecendo para as crianças a possibilidade de um desenvolvimento dentro das condições normais. Então, se a criança tem esse diagnóstico precoce, adaptação do aparelho por volta dos 3 meses, o início da terapia, vai acompanhando, não tem benefício suficiente com o aparelho para percepção de fala, vai para o implante coclear, e a gente vê que essa criança consegue fazer o implante antes dos 3 anos de idade, a gente tem evidência científica suficiente para mostrar que essas crianças que implantaram antes dos 3 anos, elas atingem o desenvolvimento normal em termos de maturação cerebral. Então, as áreas cerebrais se desenvolvem
formando uma rede neural semelhante à da criança ouvinte. E as crianças que implantam de 3 a 6 anos, muitas alcançam esse desenvolvimento normal, mas muitas ficam fora disso. Então, é 50% mais ou menos. Então, realmente, a gente tem que trabalhar com a intervenção precoce. E os que implantam mais tarde, eles conseguem ter algum aproveitamento, mas nunca próximo ao desenvolvimento normal. Então, a gente vê que todo esse avanço que nós tivemos na audiologia brasileira, tanto na saúde coletiva, né, no SUS, quanto na saúde suplementar e privada, a gente está podendo oferecer para as crianças uma chance de ter um desenvolvimento dentro da normalidade, dentro da possibilidade dos seus pares ouvintes, né? Porém, só isso não vai ser, né? Só fazer um diagnóstico cedo e pôr o implante não é o suficiente. A gente tem que ter aí toda a terapia audio-oral envolvendo essa família, fazendo com que essa família entenda o desenvolvimento da audição e linguagem, a relação entre linguagem e audição, né, que o desenvolvimento de linguagem depende desse uso constante do aparelho, desse estímulo auditivo, do desenvolvimento das habilidades auditivas, né? E eles precisam, para que eles entendam a evolução da criança, e o papel deles nessa estimulação, é fundamental que eles entendam o desenvolvimento normal e que os seus filhos, né, as suas crianças, apesar de estarem escutando por um microfone, né, ou do aparelho ou do implante, eles vão poder desenvolver e passar por todas essas etapas, mas que não adianta pular a etapa, né, não tem como. O cérebro vai se organizando e as redes neurais vão se aprimorando e as etapas vão ser as mesmas para todas as crianças, né? Então, essa compreensão de que a criança, apesar de ter 1 ano e meio, ela está ativando o implante e naquele momento a via auditiva dessa criança é igual de um bebê recém-nascido, é muito importante para eles entenderem, poderem participar, adequar as expectativas, né, e trabalharem lado a lado aí com o fonoaudiólogo que está mapeando e que traz essas informações para, né, vai poder orientar essa família quanto à evolução desse mapeamento e do seu desenvolvimento, e o fonoaudiólogo que está na reabilitação e discutindo com essa família quais são as metas, quais são as estratégias necessárias, quanto essa criança já caminhou. Então, esse desenvolvimento normal tem que ficar muito claro para essa família e para a gente, né, para o fonoaudiólogo, entender que se ele está trabalhando numa abordagem áudio-oral, ele tentando, né, foi a escolha da família, o desenvolvimento da comunicação oral, fazer um implante coclear, né, trazer a possibilidade de audição para essa criança, a gente vai ter que organizar nosso set terapêutico e nosso trabalho com a família e as metas estabelecidas dentro do desenvolvimento normal, pensando que essa rede neural se organiza do periférico para o central. Então, primeiro vão ser as atividades mais periféricas a nível de tronco e depois até ter todo o processamento de sinal bem desenvolvido, já a nível com todas as intersecções e essa rede bastante evoluída para um processamento auditivo em situações de menor redundância, de maior ruído, de distância, né, de troca de assunto, né, onde são as situações de maior dificuldade de compreensão, né? Então, é o nosso papel aqui dar essa mãozinha, dar esse caminho aí, o empurrãozinho sempre para ajudar essa família
no desenvolvimento dessa criança, né? Então, nós temos que estar muito atentos para esse desenvolvimento. Então, a avaliação longitudinal tem um papel muito importante para que a gente possa definir exatamente em que momento essa criança está, quais são as minhas metas, então, o que ela precisa desenvolver, o que ela ainda não desenvolveu, tentar entender por que ela não está desenvolvendo alguns aspectos das habilidades auditivas, né? E estabelecer com a família, né, quais são as estratégias e as ênfases acústicas que essa criança precisa para evoluir, né? A gente não pode esquecer, né, que a nossa clínica tem que estar sempre baseada em evidência. Então, os estudos, né, estudar constantemente é uma necessidade, né? Porque quanto mais experiência o mundo vai tendo, né, com cada vez mais crianças, cada vez mais avaliações dessas crianças sendo feitas e relatadas e sendo feita uma comparação de resultados, uma meta-análise dos resultados, a gente vai podendo observar o que é esperado e poder trabalhar com a família, tanto na indicação do implante, quanto na evolução dessa criança, sabendo adequar melhor as expectativas dessa família, né? A gente sabe que muitas das crianças com deficiência auditiva, né, surdas, com deficiências auditivas profundas e mesmo severas, elas não, têm muita probabilidade de ter outras alterações associadas, né? Então, existem inúmeras etiologias que não afetam especificamente ao órgão sensorial, mas que afetam de uma maneira mais generalizada outras áreas do cérebro, outras áreas sensoriais. Então, às vezes é muito difícil, né, quando a gente trabalha com crianças muito pequenininhas, evidenciar algumas dessas outras alterações numa fase muito inicial do atendimento, né? Porque, às vezes, o próprio atraso no desenvolvimento da audição e linguagem encobrem algumas outras dificuldades da criança. Então, quando a gente, às vezes, discute com a família as possibilidades e o que o implante pode trazer para essa família, e discute expectativas, às vezes a gente está pontuando numa avaliação inicial dessa criança. E muitas vezes, ao longo do desenvolvimento, nós vamos percebendo outras alterações, outras dificuldades, e percebendo que precisamos adequar essas expectativas, adequar as nossas metas terapêuticas, usar outras estratégias, né? Às vezes, buscar um diagnóstico diferencial para explicar essas defasagens, né? Então, utilizar protocolos que são validados para essa população de crianças implantadas e crianças de 0 a 3 anos, nessa fase de crianças, de bebês e crianças bem pequenininhas, é muito importante, né? Protocolos validados que discutam o desenvolvimento normal, um desvio padrão de normalidade dessas crianças, né? Isso é fundamental porque a gente não precisa esperar anos para falar assim, nossa, mas essa criança não está desenvolvendo do jeito que eu imaginei, né? Ou que a família fale assim, mas não era o que você já está falando, né? Se a gente tem uma avaliação longitudinal, um acompanhamento muito claro e a gente tem sabe o que é o desenvolvimento esperado, a gente pode identificar desvios muito mais cedo, muito mais rápido e poder intervir adequadamente. Então, esse protocolo o NAMES, né, ele foi desenvolvido pelo programa de implante coclear de Nottingham, que é um programa bastante antigo, com um histórico de pesquisa, de desenvolvimento de protocolos desde o início, um monte de protocolos de desenvolvimento de audição, de linguagem. Então,
o programa, né, o NAIP, ele é muito preocupado desde o início com a avaliação dos outcomes, né? Então, o que realmente acontecia com as crianças que faziam o implante? Porque eles tinham que trabalhar com as expectativas da família, dizer para a família se era bom ou não fazer o implante. Então, isso tinha que ser baseado em muita evidência científica. Então, o programa de Nottingham, ele tem uma característica de trabalhar muito com o desenvolvimento de protocolos de avaliação longitudinal para acompanhamento das crianças implantadas, né? Esse programa, o NAMES, ele surgiu em 2009, né, foi publicado em 2010, e ele foi constituído, né, em 2009 e publicado em 2010, aí está a referência, e o intuito dele era justamente, com tanto material de avaliação, eles terem um material que permitisse esse monitoramento mais rápido dos desvios, saber se essa criança estava desenvolvendo dentro do esperado ou não, né? Então, o objetivo já foi exatamente ter um instrumento que fosse mais facilmente aplicável, né? E o que é interessante do NAMES é que ele facilita bastante o estabelecimento das metas, né? E ele facilita a categorização, né? Quando a gente usa, né, as categorias auditivas, a GEARS, ele faz o detalhamento dessas categorias, ele cruza, né, os dados, então a gente consegue estabelecer mais facilmente em que categoria de audição essa criança está e identificar quais são as habilidades que estão surgindo, quais as que já se estabeleceram e aquelas que não aparecem ainda, né? Então, isso para quem trabalha na clínica, né, na reabilitação, é muito importante, né? Então, aquilo que já está emergindo, está surgindo às vezes, e aquilo que já está estabelecido, e a gente pode tornar mais difícil a tarefa das redes neurais dessa criança, né? Então, o NAMES, ele agora, né, está disponibilizado a Natália está disponibilizando para download, mas ele vai estar disponibilizado também no site da AB, no REAB, né? Então, ele já está em português, isso é uma coisa importantíssima para a gente poder realmente implantar rapidamente na nossa prática clínica, né? E ele trabalha com as habilidades auditivas esperadas em 6 momentos, né? 3, 6, 12, 24 e 36 meses de idade auditiva. Então, após a ativação do implante coclear, tá? Ele permite verificar as habilidades que não apareceram ainda, as que são emergentes, então elas aparecem às vezes, mas já estão começando a aparecer, e aquelas já estabelecidas, que a criança usa o tempo todo. Isso facilita estabelecer as metas terapêuticas e, muito importante, ir trabalhando com a família as suas expectativas, né? Então, a família tem que entender essas etapas do desenvolvimento para que elas foquem as suas expectativas e as suas energias de trabalho, de estimulação da criança, naquilo que realmente a gente espera que apareça, né? Então, essas que são emergentes e aquelas que ainda não foram desenvolvidas. Então, aqui são as folhas de avaliação, né, do NAMES, aqui já em português. Então, a gente tem aqui o nome da criança, a data da programação inicial, então da ativação, porque é aqui que a gente calcula a idade auditiva, então a gente vai ver, né? Então, meta 1, primeiros 3 meses após
essa ativação, é a idade auditiva da criança com implante coclear. Então, a gente tem várias, né? A gente tem aqui, né, na meta 1, 10 habilidades auditivas que a gente espera que aconteça nos primeiros 3 meses de ativação, né? Pós-ativação. Então, a gente tem o que a gente espera. Então, por exemplo, aqui, mudanças visíveis no comportamento, capacidade de resposta, quando o processador é usado. Então, tem que ficar nítido para a família, para as pessoas que estão ao redor dessa criança, a mudança quando ela está com o aparelho, com o implante, e quando não está. Então, vocaliza mais, é mais fácil atrair sua atenção, parece geralmente mais alerta. Então, a gente tem o comportamento esperado e algumas formas de observar esse comportamento. Então, isso ajuda bastante, porque fica um detalhamento maior dessa etapa e dessas habilidades, né? Por exemplo, detecta e reage a sons e vozes do ambiente. Então, detecta, né? Então, ela demonstra através de um sorriso, aparência intrigada ou surpresa, fica mais animado com certos sons e vozes. Então, é uma percepção. Quem está em volta observa mudanças de comportamento quando existem sons no ambiente ou vozes no ambiente. Então, para cada habilidade auditiva, vai ter uma descrição de como observar essa habilidade, né? Então, vocês veem que tudo é muito baseado na observação do cotidiano dessa criança. Então, são respostas para a gente definir se nunca acontece, né? Então, aqui embaixo a gente vê a classificação. O 0 é nunca. O 1, às vezes, né? Então, é inconsistente essa resposta. Tem horas que existe, tem horas que ela não responde, né? E 2, ela acontece sempre. Então, por exemplo, detecta ou reage a sons do ambiente? Sempre. Aconteceu um barulho, ela para, né? Ela pode ainda não saber o que é, ela não identifica, não reconhece, mas ela para, ela reage de alguma forma àquele som. Então, a gente vai trabalhando na terapia, na observação da terapia, nos dados que a família traz, né, das suas observações, para poder definir se a gente vai dar nessa coluna o 0, quer dizer, nunca aconteceu, o 1, né, um ponto, quer dizer, acontece às vezes, e 2, se acontecer sempre. Então, essa pontuação é que depois vai dar essa classificação para essa criança, né? Então, a gente vê que o 0 nunca acontece, o 1 seria a pontuação ligada às habilidades emergentes, e o 2, as habilidades já estabelecidas, né? E assim, a gente vai tendo a meta 2, que é de 3 a 6 meses, então a gente vai aplicar os 6 meses e observar quais são as respostas dessa criança, né? Então, ela já escuta outras pessoas conversando, quando os outros estão conversando, ela presta atenção, ela reconhece alguns sons diários familiares, então já entra bastante aqui o reconhecimento e a alternância de turnos, né? Ela já começando a entrar na conversa, né? No 3, né? A meta 3, que é dos 6 aos 12 meses, né? Então, a gente vai vendo isso aqui emergir ao longo desses 6 meses, mas a gente espera isso aqui já adquirido, estabelecido já aos 12 meses, né? Então, a gente já percebe, né, um maior desenvolvimento, né? Entende que uma voz interrogativa precisa de uma resposta, ela já consegue selecionar um item de um pequeno conjunto de objetos. Então, a gente já começa a perceber aí já reconhecimento de vocábulos, né? Então, ela já começa a antecipa uma brincadeira quando ela escuta uma música ou uma história, né? Então, já começa a entrar aí uma compreensão do que é dito, né? Ainda com um reconhecimento de palavras e de sons, né? Na meta 4, olha só, é de 1 a 2 anos. Então, aqui a gente tem um intervalo maior. Isso aqui
isso é importante. Vocês percebem que na hora que a gente trabalha com a expectativa da família, ela perceber que isso aqui é bastante complexo, o desenvolvimento dessas redes neurais, desse imbricamento, né, da área de audição, área motora da fala, área de linguagem, a parte da compreensão, né, da recepção e da produção da linguagem, da elaboração. Então, a gente tem um tempo maior para trabalhar nisso, né, nesse desenvolvimento dessas habilidades. A gente pode aplicar até com intervalos menores, né, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses sempre. Para quem está na reabilitação, é interessante diminuir, às vezes, o intervalo, né, acho que se o interesse é justamente a aplicação, a identificação de riscos, né, de ter outras comorbidades ou de estar se distanciando do desenvolvimento normal, às vezes a gente olhar isso aqui e fazer uma marcação nossa, né, mas para a gente trabalhar dentro da faixa de normalidade da validação e da normatização do NAMES, a gente vai trabalhar com intervalos maiores mesmo. Mas quando a gente fala, mostra para a família que é um intervalo muito maior e quanta coisa vai ter que ser construída naquele ano, a gente pode trabalhar com metas terapêuticas mais definidas para essa família e eles terem a expectativa bastante clara do que vai ser construído ao longo daquele ano, né? A meta 5 é de 2 a 3 anos, então a meta 5 é o topo, né? Então, seria a categoria 5, né, de audição, porque a gente está com crianças de 3 anos, né, então ainda não é a categoria 6, mas é a categoria 5, e que a gente vê que essa criança já consegue escutar e responder numa conversa, né, mesmo que não seja dirigida a ela já participa de uma conversa na sala, então a gente já vê que são habilidades bastante mais que entra bastante ruído competitivo, distância, diminuição da redundância linguística, né? Contextual e linguística. Então, também um ano de diferença. Então, trabalhar com essa família, olha, o nível de complexidade aumenta, mas é um ano que a gente tem de trabalho, né? E a gente pode ir trabalhando com essa criança e observando o que está emergindo, o que já está estabelecido ao longo desse ano, a cada 3 meses ou cada 6 meses. Essa é a folha de marcação, e ela é bastante interessante, porque vocês veem que para cada habilidade, né, da meta 1, ela tem 2 quadradinhos. O quadradinho de cima é o que em que momento isso apareceu como emergente, então apareceu como às vezes. E o quadradinho de baixo é quando ele está estabelecido, né? Então, aqui, normalmente, na meta 1, a gente vai... pode ser que ela venha no primeiro trimestre, 3 meses após, e tenha muita coisa que não apareceu ainda, e que algumas coisas estão só emergentes, então acontece às vezes, né? Então, é uma criança que a gente tem uma expectativa de que já tivesse todas essas habilidades estabelecidas, que é bem o comecinho da atenção. De repente, essa criança vem e ela não conseguiu atingir essas metas, não tem nada estabelecido ainda, né? Então, isso é importante, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Vamos ver o data logging dessa criança. Será que ela está usando realmente o tempo todo? Às vezes, você vai olhar o data logging e ela está usando 3 horas por dia. Daí a gente vai discutir com a família, com o que está acontecendo, né? Então, a gente volta à meta terapêutica para essa orientação dessa família, identificar quais são as dificuldades que eles estão tendo para manter o uso do aparelho, né? Ou às vezes a gente olha e na análise do data logging a gente vê que essa criança está o tempo inteiro no ruído, o tempo inteiro com fala no ruído. De repente a gente vê que a família fica com o rádio ligado, com música ligada, TV ligada o tempo inteiro. Então, tudo isso é muito difícil, né, dessa criança desenvolver habilidades
iniciais, quando a gente já está colocando ela numa situação muito difícil de audição, né? Com muito ruído competitivo, com muitos sons à distância, né? Então, a gente podendo observar o que já apareceu, o que não apareceu, o que é emergente e o que já está estabelecido, vai facilitando para a gente a identificação das dificuldades dessa família e dessa criança, levanta dificuldades, né, da família, levanta dificuldades da criança e, às vezes, a necessidade de outras avaliações dessa criança, né? Quando a gente vem para a meta 2, a gente vai ver que, por exemplo, a criança que já não tinha estabelecido tudo aqui na meta 1, pode ser que comece a aparecer uma habilidade aqui emergente, na hora que ela vem para a segunda avaliação, né, com 6 meses, a gente vê que essas habilidades aqui começam a ficar estabelecidas e algumas aqui começam a emergir, né? E aqui ainda não acontece nada. Ou a gente já vê algumas coisas aqui serem incipientes, né? Então, emergentes, acontecem às vezes, algumas da meta 3. Então, é uma criança que está sendo muito bem estimulada, porque ela já está conseguindo atingir todas as metas e, às vezes, até já emergindo, mostrando que está avançando um pouquinho além do que vai ser o trabalho no próximo ano, né? Então, essa forma de marcação, né, que a gente marca não só a pontuação, mas a cor, né, do mês que ela já se desenvolveu, e a gente vai colocando aqui a data e os pontos que ela adquiriu em cada um, né? Então, se isso aqui, essa primeira meta da meta 2, ela começou a ser emergente aos 3 meses, eu vou colocar aqui, né, que aos 3 meses a pontuação é 1, porque é emergente, e amarelinho, porque foi aos 3 meses. Então, eu vou ter um ponto aqui aos 3 meses, e depois eu vou somar tudo. Então, a cada avaliação, aquilo que não tinha aparecido, eu vou verificar se apareceu. Então, eu vou voltar para aquilo que não aconteceu e vou ver uma meta seguinte para ver se alguma coisa já está emergindo, né? Então, vou marcando aqui do lado a pontuação 0, 1 ou 2 e na cor do mês em que aconteceu, do momento, né, de avaliação 3, 6, 12, né, nessa escala que aconteceu. Então, eu acho assim, muito interessante, porque para a família, eles observam que tudo, né, pode acontecer deles poderem observar que tudo que era esperado, então todo o trabalho que foi feito, todo o esforço deles de manterem o implante, de estimular a criança e tal, realmente eles conseguiram atingir todas as metas terapêuticas que tinham sido estabelecidas e que eram previstas para 3 meses de ativação, e eles saem mais motivados para mudanças, né, para continuar, né? Ou pode acontecer de eles perceberem que não atingiram, e isso fica muito claro para eles que eles também precisam mudar, né, e seguir as orientações que são dadas, né? Então, é bastante gostoso trabalhar com as famílias, porque você tem um material muito mais fácil deles compreenderem e perceberem que precisam ter mudanças, né? Em 2018, o próprio grupo de Nottingham, o próprio Gil Data, que é quem desenvolveu essa ferramenta, né, reviu o desenvolvimento das crianças que tinham sido acompanhadas, né, usando o NAMES desde 2009. Então, todas as crianças passavam por esse procedimento, né, de avaliação, né, nesses momentos aí de acompanhamento, e ele selecionou 30 crianças que, ao longo dos 3 anos de acompanhamento, não tiveram nenhuma outra dificuldade, né? Então, tiveram
o implante antes dos 2 anos, tiveram as habilidades auditivas desenvolvidas, acompanharam todas as metas e não tinham nenhum fator outro que atrapalhasse o desenvolvimento dessa criança, né? E com isso, eles conseguiram validar um desenvolvimento esperado, né? Então, uma curva de desenvolvimento considerada um padrão normal, né, para a criança implantada. Isso é fantástico, porque você consegue ter um desvio da normalidade, né? E o que fugir daquilo chama a nossa atenção para mudar as nossas metas, mudar as nossas estratégias. Então, ver o que está acontecendo na terapia e o que está acontecendo em casa. Será que né? Então, terapeuta que atende essa criança, fonoaudiólogo que faz o mapeamento, vamos discutir as estratégias de mapeamento, as estratégias de terapia, o que está acontecendo com essa família, o data logging, para ver o que acontece para essa criança estar defasada. E até pensar, né, observando já o desenvolvimento dessa criança, se é necessário ou não uma avaliação de outros aspectos do desenvolvimento, né? Então, aqui, por exemplo, olha, é uma criança, né, para a gente poder ter uma ideia aí de como é feita a marcação, né? Então, é uma criança de 2 anos, implantada, ela colocou, né, teve um diagnóstico cedo e foi adaptada com um aparelho bilateral, com 3 meses, então ela está com 21 meses de idade auditiva com o aparelho. Porém, ela tinha um SI, né, então um índice de inteligibilidade de fala proporcionado pelo aparelho, avaliado pelo DSL, de 28% só. Então, ela tinha pouca informação de fala e ela foi encaminhada para o implante, né? E ela está com idade auditiva pós-implante, né, pós-ativação, de 10 meses, né? Então, ela já passou por 2 avaliações, a de 3, não estou conseguindo pôr minha seta aqui, peraí. Sumiu. A de 3 meses, aqui. A de 3 e a de 6 meses, tá? A de 12 meses ainda vai ser feita. Tem algumas marcações aqui, porque são algumas coisas que foram observadas na avaliação de 6 meses, tá? A etiologia dela é conexina 26, então é uma alteração que a gente sabe que tem poucas comorbidades, né? Então é uma alteração específica do órgão sensorial, né? E a gente espera que toda a rede neural esteja preservada, né? E a gente vê aqui o resultado da avaliação de 3 e 6 meses. Como ela foi uma criança implantada, que usou aparelho desde os 3 meses, com um data logging de 12 horas, e o data logging dela com o implante é de 14 horas, né, porque diminuiu o horário de sono do dia, tudo isso, então aumenta o número de horas de utilização do implante. Ela é uma criança que, mesmo tendo pouca informação auditiva, o que ela escutava, ela usava, né? Então, a gente vê que aos 3 meses de ativação, ela já tinha atingido todas as metas, né? Então, 3 meses de ativação, ela conseguiu ficar aqui com o nível 2, né? Então, a pontuação dela 2, e para todas na idade certa, né? Os 3 meses, né? E a gente viu também que algumas habilidades aqui, ó, aparecem amarelinho, que seriam para aparecer com 6 meses de ativação, elas estavam aparecendo como emergentes já aos 3 meses. Então, tudo estabelecido do esperado com 3 meses, e algumas habilidades emergentes já aos 3 meses, que seriam esperadas com 6 meses de ativação, e algumas já emergentes, ó, 2, de esperadas no primeiro ano,
né, de vida, mas porque ela tinha essa experiência de 12 horas por dia com aquele aparelho. Então, algumas coisas que ela conseguia escutar com o aparelho, ela conseguia utilizar para o seu desenvolvimento, né? Não era suficiente para o desenvolvimento de linguagem, mas algumas habilidades auditivas ela conseguiu desenvolver. Quando ela veio aos 6 meses, olha, tudo dos 6 meses estava aqui estabelecido, tá vendo? Então, o quadradinho de baixo é o estabelecido, né? Então, vale os 2 pontos. O de cima é o 1 ponto, que é o que está emergente ainda, né? Não acontece às vezes. E ela já tinha estabelecido 2 habilidades que eram esperadas aos 12 meses e várias emergentes. Olha, todas as habilidades que a meta é aos 12 meses, elas estavam emergentes. Por quê? Porque, na verdade, ela tem 21 meses de idade auditiva, com pouca informação, mas isso ajuda bastante na hora que ela recebe o implante e ela consegue ter muito mais informação de fala, muito mais informação de todos os sons à distância, ela consegue desenvolver bastante essa percepção, principalmente de sons ambientais e de entonação, que era o melhor resíduo auditivo dela, era em graves. Então, conseguir ver que essa criança consegue, o que ela já estabeleceu e o que está emergente, onde nós temos que trabalhar, facilita definir com essa família quais são as metas daqui para frente, quais as estratégias que nós vamos usar, em que situações, o que está emergindo e em que situação isso acontece. Então, vamos privilegiar situações desse tipo, diversificar situações para que comece a ocorrer mais vezes e realmente torne-se um comportamento e uma habilidade constantes, né? Então, vocês veem que nesse trabalho de 2018, ele estabelece esse desvio padrão do desenvolvimento dessas metas, né? 1, 2, 3, 4, 5 metas. 3, 6, 12, 24 e 36 meses. E a gente vê que essa criança está dentro do esperado no desenvolvimento. Então, se a gente vai fazendo essa pontuação dessas crianças e colocando nessa escala de desenvolvimento, a gente vai possibilitando a observação de qualquer desvio que aconteça no desenvolvimento. Fica claro para a gente, fica claro para a família, fica muito mais fácil com aquele detalhamento das habilidades, a gente definir metas terapêuticas e estratégias terapêuticas com essa família, né? A gente consegue definir com eles cada uma daquelas habilidades, em que momento isso acontece, que dificuldades eles têm, né, para trabalhar com aquela situação, levantar com eles exemplos do cotidiano em que eles poderiam estimular a criança para aquelas habilidades, né? Simular essas situações na clínica, né, no set terapêutico, trabalhar com essa generalização para o dia a dia da criança. Então, o detalhamento dessa escala é que é bastante interessante, né? Porque ele detalha as habilidades e as situações de observação para a família. Então, isso facilita bastante na hora de discutir com a família mudanças de estratégia e eles usarem de verdade as situações do cotidiano, né? Porque às vezes os pais pensam que tem que ficar fazendo, sentar com a criança 1 hora por dia e fazer terapia com essa criança, e não é isso, né? Os pais, o papel deles é serem pais, né? E usarem cada situação de brincadeira, cada situação de tomar banho, de escovar dente, de dormir, de contar história, de brincar com os avós, de ir no caminho
para o colégio no caminho. Um beijo, agradeço demais a presença e a contribuição casa de dos vocês. avós, na hora de comer, na hora de fazer compras, eles têm que usar todos os momentos para desenvolver todas as habilidades de audição e linguagem, né? Então, essa escala baseada em observações do comportamento da criança no dia a dia facilita essa compreensão da família, do papel deles nessa estimulação, usando de verdade todos os momentos do dia dessa criança, né? A gente tem um trabalho brasileiro, né, da professora Mariane Carmelato, que ela trabalhou com as categorias de audição, né, tentando também fazer essa normativa. Então, foi a tese de doutorado, lá desenvolvida em Bauru, usando todas as crianças que eles tinham implantado, né, abaixo de 3 anos de idade, para poder observar o desenvolvimento. Então, todas as crianças foram acompanhadas, todas, em cada retorno, tinham a categoria de audição estabelecida, e foi sendo, com o levantamento desses pacientes, foi possível estabelecer também um desvio padrão e uma escala de desenvolvimento, né? Então, são marcadores clínicos importantes para a gente seguir. E a gente observa aqui, ó, que esses 2 pontos, que também estão dentro do desvio padrão, observado nesse grupo de Nottingham, também acompanha o desvio padrão observado no trabalho da professora Mariane, né? O que eu acho bastante interessante, né, é que as categorias de audição, às vezes, só pela descrição da categoria, às vezes é difícil a gente categorizar e falar, não, tá aqui ou tá ali. Usando names, a gente consegue categorizar muito melhor, né? E a gente pode trabalhar com essas categorias de audição, trabalhar com esse desvio padrão feito para crianças brasileiras, acompanhadas no SUS, né? Então, crianças que tiveram um desenvolvimento de audição e linguagem dentro da normalidade. Se a gente comparar as 2 escalas, a gente vê que realmente, olha, a gente vai atingir a escala 5 aqui por volta dos 36 meses, e foi o que também foi observado no Brasil, né, a escala 5 atingida por volta dos 36 meses, né? Então, isso é importante, que mostra para a gente que a gente pode usar a escala NAMES, né, e usar esse padrão de desenvolvimento, né, esse desvio de normalidade, porque ele parece ser bastante próximo ao que a gente observou, né, o estudo da professora Mariane observou em crianças brasileiras, né? Então, fazendo isso, né, seguindo escalas de desenvolvimento, definindo melhor essas categorias de audição, então o NAMES possibilita isso, a gente consegue ter certeza, né, se essa criança está atingindo as metas, né, se a gente precisa redefinir prognóstico com essa família. Então, ele vai orientar, né, esses resultados a cada avaliação, orienta quem vai fazer o mapeamento, né, de que estratégias, né? Então, essa é uma criança que ainda não tem nenhuma percepção de fala em ruído, né? Então, às vezes, eu tenho que manter ainda ou ainda não percebe, vamos pensar assim, é uma criança que já está com 3, 6 meses de uso do implante, mas ela ainda não percebe todos os sons ambientais. Ela não tem uma atenção constante para os sons. Chamam de longe, ela não olha, tem barulhos que acontecem e que ela não reconhece. Bom, eu tenho que garantir um microfone omnidirecional nesse implante para que ela consiga de verdade ter a capacidade de perceber todos os sons. A terapeuta vai ter que trabalhar muito com essa família, de a família chamar a atenção da criança, mostrar o que está sendo feito som,
porque às vezes eles estão muito muito próximos, fazendo só aquelas atividades né, que eles chamam de trabalhar com a criança, vou sentar e trabalhar. Então, está trabalhando com um encaixe, com um bichinho, com não sei o quê, mas passa o ônibus, passa o avião, passa o cachorro do vizinho late, e eles nem chamam atenção. O pai chega com a moto, acelera na frente da casa, e a mãe nem fala, olha, quem será? Que barulho será esse? Né? Então, você ter aí que metas essa criança está atingindo, que habilidades ela está desenvolvendo e quais não, você vai ter um norte tanto para o mapeamento quanto para a reabilitação, né? E para a orientação dessa família, porque a reabilitação, os pais estão dentro da sala o tempo todo e a gente trabalhando com eles, mostrando, né, trabalhando, brincando juntos, usando o que eles trazem de informação de casa, para a gente poder, de verdade, levar para o dia a dia dessa criança o desenvolvimento e a estimulação de audição e linguagem. Né? Eu acho que consegui ficar dentro do tempo, né, Natália? Sim, perfeito, Angelina. Muito bom. Eu abro, então, para perguntas, né? A Natália está coordenando aí as perguntas, não sei se a gente já tem perguntas. Sim, não, por enquanto perguntaram dos materiais, que eles tem um link aqui no chat da reunião para fazer o download, mas de qualquer forma eu vou enviar para o e-mail de todos os inscritos, né, se alguém teve alguma dificuldade de baixar. E caso alguém queira fazer alguma pergunta, coloque a pergunta aqui no chat da reunião também, que a gente passa para a doutora Angelina. Eu aconselho a todos, assim que vocês receberem o material, né, ou fizerem o download, leiam com bastante atenção cada etapa, cada meta terapêutica, né, meta de habilidade auditiva, né, cada dos 3 primeiros meses, dos 6 primeiros meses. Usem isso para pensar, tanto quem está na reabilitação vai pensar em que estratégias terapêuticas, que brincadeiras, o que a gente pode fazer na terapia que os pais possam generalizar para outras situações do dia a dia, que situações da vida diária eu posso fazer um roleplay, né? Fazer um set terapêutico de uma situação de compra, uma situação de lavar louça, uma situação de comprar, sei lá, roupa, comprar sorvete, ou de vestir, ou de dar banho, que eles possam generalizar e que essas habilidades auditivas aconteçam, né? Então, aquilo que não está ainda estabelecido, como que eu posso fazer com que aconteçam mais situações no dia em que aquela habilidade seja requisitada para que essa criança possa estabelecer aquilo que está emergindo. E se nem apareceu ainda, qual é a situação terapêutica que eu posso criar e orientar os pais a fazerem em casa para que dê esse start, que essa criança comece a perceber e usar, né, faça essa ligação neural que precisa, essa área da rede neural que a gente precisa estimular com os estímulos corretos, né? Então, que brincadeiras requisitam essa habilidade? Que situações do dia a dia requisitam essa habilidade para que aconteçam muito mais na vida dessa criança e que possa, de verdade, atingir a meta na próxima avaliação? E quem está no mapeamento, pensa em que estratégias de mapeamento favorecem cada uma daquelas habilidades e quando que eu posso de verdade usar, né? Porque às vezes a gente usa algumas estratégias de mapeamento que acabam às vezes atrapalhando o desenvolvimento de uma habilidade auditiva, né? Eu falei do omnidirecional porque tem alguns trabalhos que mostram, né, que o microfone
que você usar um foco para fala, uma ênfase para fala no microfone, né, no processamento, facilitam a percepção de fala. Mas esses trabalhos todos foram feitos com crianças acima de 7 anos. Alguns trabalhos agora estão começando com 5 anos. Mas a criança pequenininha, que ela tem que desenvolver as habilidades, a audição à distância, ser capaz de selecionar o som que ela quer prestar atenção, estabelecer figura a fundo, ela precisa escutar todos os sons, e o omnidirecional vai ser muito importante, né? Então, quem trabalha no mapeamento e quem trabalha na reabilitação, olha para as habilidades auditivas esperadas, né, para cada etapa, pensando em que estratégias de mapeamento e de reabilitação facilitariam o desenvolvimento das habilidades que faltam, né, que estão incipientes para essa criança. Temos aqui algumas perguntas, né? Muitas pessoas parabenizando pela aula. A Cristiane perguntou se o NAMES já pode ser usado no Brasil como um protocolo validado. Ele não tem uma pesquisa nacional, né? Eu usei a comparação com o trabalho da Mariane, porque ele mostra que segue mais ou menos os mesmos tempos e etapas, né? Mas eu acho que a gente tem que pôr na prática clínica e ir registrando e vendo, né? E ter algum estudo que realmente valide. Mas um estudo para validar leva uns 7 anos aí para a gente poder ter um número suficiente de crianças que usaram o NAMES desde o início e que cria esse desvio padrão, né? Então, eu acho que a gente poderia começar já usando o NAMES, usando como base esse desvio padrão e essa escala de desenvolvimento desse trabalho de Nottingham, e usando o NAMES para fazer a categoria, transformar em categoria de audição e usar o trabalho da Mariane para validar, né? Daí eu acho que a gente vai tendo uma segurança no uso. Eu tenho usado o NAMES, eu acho que eu tenho visto uma concordância, né, quando eu transformo isso em categoria de audição e coloco no trabalho validado da Mariane, e eu acho que a gente tem que ir somando informações, né? Quanto mais gente usar, melhor, né? E vamos ver se a gente pega aí algum aluno de doutorado que comece a fazer essa validação no português, né? Sim. Temos mais uma pergunta da Bianca, perguntando se essas metas são iguais para crianças com outras comorbidades ou se pode ajustar as metas dependendo da criança. Ótima pergunta, Bianca, porque é exatamente isso, né? O objetivo é até identificar comorbidades muito cedo, né? Então, às vezes, aquela criança foi implantada com 7, 8 meses e você ainda não... Muitas coisas do desenvolvimento dessa criança ainda não puderam ser observadas, né? E você vai observando, de repente, que ela não está atingindo as metas, né? As metas vão continuar sendo as mesmas, né? Eu não posso pular a etapa, mas eu vou ter que, às vezes, mudar a estratégia, mudar a abordagem com essa criança, e vou ter que buscar, por exemplo, por exemplo, se essa criança tem uma alteração de sistema nervoso central, como, por exemplo, uma falha de integração sensorial, e que daí a gente vai começando a observar uma dificuldade dela integrar as informações de visão, audição, motoras, né? Fazer um planejamento motor. Então, às vezes, no momento da indicação do implante, da definição da adaptação do aparelho e da indicação para o implante, essas outras comorbidades não foram vistas. Algumas já são desde o início, mas outras não, né? E daí a gente vai tendo que adequar
não as metas, né? A meta vai ser a mesma, mas talvez ela leve mais tempo para adquirir, né? Então ela vai ter um desvio desse tempo, desse intervalo de tempo, né? E as estratégias utilizadas podem ser diferentes, né? Então, de repente, eu tenho que trabalhar ter uma terapeuta ocupacional trabalhando com essa criança, ter essa família às vezes está com muita dificuldade de pôr o aparelho nessa criança e ter um suporte psicológico para essa família. Às vezes eu vou ter que ter um óculos para essa criança, né, que ela tem uma dificuldade de localizar e de procurar, de atribuir sentido para os sons, às vezes por uma questão visual, porque ela não consegue enxergar a distância, né? Então, o importante, assim, as metas são essas, porque essa é a construção da rede auditiva, né, do sistema nervoso auditivo central, né, e da relação dessa sua interação com o resto do sistema nervoso central. Mas, às vezes, o tempo que essa criança vai demorar, quando ela tem outras comorbidades, vai ser um pouco maior, e eu vou conseguindo identificar quais são as grandes dificuldades, quais são as habilidades mais difíceis, se estão relacionadas ou não à sua comorbidade e quais estratégias eu posso usar como facilitadores, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Então, vou precisar de outros profissionais trabalhando junto, né? É uma criança apráxica, que eu começo a perceber por volta de 9 meses, 10 meses, que essa criança tem dificuldade na mastigação, na movimentação de órgãos fonoarticulatórios, na imitação. Então, a gente vai conseguindo perceber que outros profissionais ou que outras estratégias a gente vai ter que agregar no tratamento dessa criança para que ela possa atingir as metas de desenvolvimento, né? Não sei se eu respondi. Se você quer perguntar mais alguma coisa. Ótimo. Eu acho que dentro dessa resposta tem até o que a Débora perguntou, né? Falando depois de quanto tempo a criança não adquiriu as habilidades auditivas, para o tempo de audição, começa-se a pensar num prognóstico desfavorável. Olha, se a criança não atingiu as metas, eu tenho que revisar tudo. Então, eu tenho que ver se o mapeamento está, né, se essas respostas neurais e o mapeamento baseado nessas respostas neurais está oferecendo informação suficiente, se o data logging, se essa criança está usando o suficiente, se essa família está realmente, né? Então, o que ela me conta do dia a dia, né? Porque às vezes essa família fala que a criança está com o aparelho o tempo inteiro, mas a criança está sozinha na frente de uma televisão, ou fica lá sozinha brincando e a mãe fazendo outras coisas, né? Ou essa mãe não fala com essa criança, aponta tudo, né? Continua considerando que ela não consegue ouvir e falar, né? Então, tudo tem que ser considerado, né? O Ling falava de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, sempre na terapia eu tenho que estar trabalhando e analisando fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos o que é da criança. Então, o seu desenvolvimento neurológico, o seu desenvolvimento cognitivo, a sua habilidade social, a sua capacidade de audição, a sua capacidade visual, o seu desenvolvimento motor, né? Isso tudo é intrínseco. É como a criança é, e eu tenho que, nessa avaliação longitudinal, no meu trabalho com essa criança, ir observando sempre todos os aspectos do desenvolvimento, né? E os fatores extrínsecos começa por nós, terapeutas, que já somos um fator extrínseco, né? Então, às vezes, observar as filmagens das terapias para ver, nossa, eu estou falando demais, não estou dando tempo dela responder, não estou dando tempo dela perceber o som, ou a mãe está desatenta, né? Então, às vezes, você se rever na própria set terapêutica dá muitas dicas de como
facilitar o aparecimento daquelas habilidades, né? A família é um fator extrínseco, a escola, o próprio processador, né? Então, a gente tem aí no estudo da Raquel Stuck, né, que usou os pacientes que foram excluídos da pesquisa da Mariane porque eles não atingiram o desenvolvimento, né? Então, fugiam, justamente aqueles que fugiam dessa né, desse padrão de normalidade de desenvolvimento da criança implantada. Então, muitas dessas crianças tinham tido grandes problemas de manutenção dos processadores, tinham ficado tempo sem o processador, foi para consertar, voltou, quebrou antena, quebrou cabo, né? Então, isso, né, o próprio processador é um fator, né? O tipo de mapeamento que ela está usando, como ela está mapeando, de quanto em quanto tempo, também é um fator. Como essa família trabalha, em que situações eles vivem, como, né, conseguem, né, como é que eles estão lidando com a aceitação e com... Tudo isso são fatores extrínsecos, né? Então, quando essa criança chega na avaliação, na primeira avaliação, e já não atingiu a meta, eu já tenho que... A minha bandeirinha vermelha lá, acena, e eu já começo a olhar para todos esses fatores e analisá-los e ver o que atrapalhou ali. Qual foi o fator intrínseco ou extrínseco, ou a combinação, né, que fez com que ele desviasse. E eu já tenho que trabalhar com isso para que eu consiga lidar com esses fatores, né, de uma forma que eu consiga contorná-los, ou melhorá-los, ou superá-los, para que ela retome o desenvolvimento. Se essa, né, e daí eu vou discutindo com essa família, né, bom, ele vai fazer um diagnóstico diferencial e tal, e daí durante esse período eu estou olhando para todas as necessidades. Bom, ela não desenvolveu nem atenção para o som, então trabalhar muito com a família a questão dessa atenção constante para o som, criar situações de expectativa do som, né? Então, eu vou, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma avaliação para ver se tem outros fatores, né? Eu também estou trabalhando num tipo de orientação diferente para essa família, para a gente identificar o que está acontecendo que não está permitindo o desenvolvimento dessa criança, né? Eu tenho crianças com múltipla deficiência, né? Com visão subnormal bastante acentuada, de ter que trabalhar com alto contraste, com luz, né, contraste de luz, de cor, com um problema, uma criança práxica, né, uma criança com múltiplas deficiências e que foi mais devagar no desenvolvimento, mas ela atingiu todas as metas, fala no telefone, fala outras línguas, desenvolvimento normal, né? Só que a gente identificar quais são as dificuldades daquela criança e usar estratégias que facilitem essas outras dificuldades para que ela consiga atingir a meta auditiva é muito importante, né? Então, esse detalhamento do NAMES eu acho bem legal, assim, porque ele detalha as metas, as habilidades auditivas a cada trimestre, depois a cada ano, né? Para que a gente possa pensar exatamente como contornar, às vezes, outras dificuldades dessa, né, de ambiente familiar, ou de outras comorbidades, para que aquela habilidade possa acontecer, né? Natália, não sei se tem mais. Temos aqui mais uma pergunta da Carla. Se você poderia compartilhar sobre a avaliação de crianças implantadas precocemente, no entanto, os pais possuem surdez e não são oralizados. Eu tenho uma experiência
bem pobre de pais não oralizados e que a criança foi implantada, né? Eu acho que... Eu vou falar assim de algumas crianças implantadas, eu não tenho, mas eu tenho algumas crianças com aparelho, né? E que os pais não são oralizados, pai e mãe usam língua de sinais, mas queriam que a criança usasse o aparelho, queriam que a criança falasse, desenvolvesse a comunicação oral, entenderam, né, que a criança ia ser bilíngue, porque ia conversar com eles por língua de sinais e ia poder ter uma outra língua que seria o oral para conversar com outras pessoas, né? E daí o trabalho com essas famílias foi bastante junto, trazendo alguém, eles permitindo que alguém fosse o estimulador da comunicação oral e da audição, né? Então, teve uma família, né, um casal que a avó materna assumiu bastante esse papel de, durante meio período, ficar com essa criança. A criança foi para a escola ouvir, né, de linguagem oral, porque daí ela precisava, a língua de sinais estava garantida na interação com a família, né? Mas essa família brincava muito com ela, contava história, tudo em língua de sinais. Mas na escola e no contraturno da escola, a avó participava bastante e a estimulação da comunicação oral era intensa, né? E são duas famílias que eu tenho nessa situação. As crianças não tinham surdez profunda, né? Eram perdas auditivas que tiveram um bom resultado com o aparelho, e as crianças tiveram um bom resultado de desenvolvimento e são bilíngues, né? São pequenas ainda, mas são crianças que são bilíngues. Então, elas realmente bilíngues, né? Porque elas têm a comunicação, a língua materna, a língua de sinais, mas puseram aparelho desde cedo e começaram a estimulação. Foi garantido, né? Uma estimulação intensa oral e uma estimulação de língua de sinais também constante para essas crianças, né? Mas com o uso de implante eu não tenho nenhuma criança nessa situação. Muito obrigada. E acho que aqui a última pergunta só da Larissa, falando que quando uma criança é implantada aos 3 anos e por diversos motivos não teve o desenvolvimento esperado, hoje ela já está com 7, e há um desenvolvimento auditivo e linguístico de criança de 2 anos, o que você indicaria? Então, uma criança que já implanta com 3 anos, né, a gente já vai pensar que ela tem uma dificuldade muito maior. Primeiro que o NAMES é para crianças implantadas pequenininhas, ela é uma ferramenta para crianças implantadas antes dos 2 anos, tá? Então, já não seria esse o protocolo que a gente iria usar com uma criança implantada aos 3 anos, certo? Então, a gente teria que pensar no PIT, no FAP, outros protocolos que são para crianças maiores, né? Agora, uma criança implantada com 3 anos depende muito do antes dessa criança. Será que ela já usou aparelho? Será que ela foi estimulada? Será, né? Então, vocês viram naquele slide lá do comecinho, vou voltar rapidinho, que crianças implantadas com 3 anos, um grande número de crianças atinge o desenvolvimento normal, né? Então, vai ter um número que não, mas por que a gente ainda implanta crianças com 3 anos? Porque ela tem uma chance de ter um bom desenvolvimento, né? Então, mas essa família tem que entender que ela vai precisar, ela já está com uma possibilidade de de plasticidade do sistema nervoso auditivo central muito menor.
Então, a estimulação tem que ser muito maior. E daí, eu esperaria 4 anos para pensar numa abordagem de uma mudança de abordagem. Eu acho que essa criança tem que ser acompanhada muito de perto e observar mesmo, né, as mudanças de comportamento da família, porque uma criança de 3 anos, a família já estabeleceu várias comunicações alternativas, né? Então, eles nem percebem, às vezes, quanto eles usam de redundâncias contextuais para a criança entender, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com essa família, muito mais vezes por semana, né? Para que ela consiga, de verdade, mudar o seu padrão habitual de comunicação e de estimulação em casa, para que essa criança tenha 100% de estimulação de audição, né? E se essa criança, no primeiro ano de vida de implante, não apresenta mudanças, né, no padrão de audição, no padrão de vocalização, de mudança de ganhar o padrão de fonação, começar a usar o padrão de articulação, de imitar, procurar imitar sons, né? Eu acho que essa criança já tem que ter uma mudança de estratégia, né? Então, às vezes, a gente tem que ver se a escola está sendo suficiente, se o sistema de FM para essa criança o tempo todo, usar mais tempo. Então, a gente tem que pensar muito rápido, porque essa criança está numa fase muito crítica da maturação do sistema nervoso. Ou eu posso trazer essa criança para um uso da audição e trazê-la para essa faixa aqui, que é quem alcança o desenvolvimento, ou posso perder essa criança aqui e ela não atingir. Então, uma criança que implanta aos 3 anos, sem ter feito nenhum trabalho auditivo antes, tem que ter um trabalho muito intenso e as mudanças têm que ser observadas nesse primeiro ano muito rápido, porque senão a gente vai tendo que usar mesmo estratégias diferentes. Família tem que estar muito envolvida, então o data logging tem que ser 16 horas por dia. A gente tem que garantir muita estimulação mesmo, o tempo inteiro para essa criança, né? Então, uma criança com 7 anos, com um desenvolvimento de linguagem de 2 anos, né? Ou ela tem uma outra comorbidade, né? Ou a gente tem que observar aí estratégias de mapeamento, o data logging dessa criança, é aquilo que eu falei de observar fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Uma criança que já chega para o diagnóstico com 3 anos, né? Que para ela não ter desenvolvido linguagem, ela tem uma perda profunda desde pequenininha e só chegou com 3 anos, né? Hoje, na nossa realidade, isso é mais difícil de acontecer, né? Mas acontece. Chegou com 3 anos, vamos lá, vamos dar todas as possibilidades para essa criança, a família quer que a criança desenvolva a linguagem oral, então vamos insistir nessa estimulação. Mas eu tenho que estar muito atenta no porquê ela chegou com 3 anos. Se essa família interage bem com essa criança, realmente está envolvida, né? Se consegue pôr o implante 16 horas por dia, né? Porque eu tenho que estar trabalhando assim com muita clareza com os fatores intrínsecos e extrínsecos, de verdade muito atenta para lidar com estratégias que me permitam tornar fatores negativos para o seu desenvolvimento em fatores, né, usar estratégias para driblar essa dificuldade ou para superar essa dificuldade, né? Então, é mais difícil você trabalhar com crianças assim, mas na minha vida, né, com 40 anos de trabalho de reabilitação, quando eu iniciei, o comum era chegar com 4 anos de idade, 3 anos de idade, né?
E as crianças desenvolviam linguagem, o uso da audição, com aqueles aparelhos de caixinha, ainda veio aparelho de caixinha, e que aparelhos que não tinham uma boa qualidade, né, de som como a gente tem hoje, e as crianças desenvolviam, né, mas eram crianças que a gente tinha que ter um trabalho muito mais intenso, né, para que a gente conseguisse driblar tantos fatores, essa perda desse período crítico de maturação e de plasticidade cerebral, né? Então, a gente sabe que pode ser que essa criança não desenvolva uma habilidade auditiva tão grande para falar no telefone, mas ela pode desenvolver uma comunicação ótima, ler, escrever, tudo, né? E na hora do telefone ela usar uma comunicação escrita, né? Pelo celular, por exemplo. Mas a gente tem que sempre tentar definir o porquê que essa criança não está evoluindo, né? Fica aquela coisa na cabeça da gente, assim, o que está acontecendo com aquela criança, né? Por quê? Né? E quando a gente detalha bem quais são as habilidades que ela tem, quais ela não tem, então por que ela conseguiu desenvolver essa habilidade e não conseguiu desenvolver essa? A estrutura, são estruturas cerebrais diferentes, são fatores cognitivos envolvidos diferentes, ela tem uma alteração cognitiva, ela tem uma alteração neurológica, né? Ela tem uma alteração psíquica, né? De interação. Eu vou ter que definir bastante todos os fatores envolvidos no desenvolvimento para que eu consiga acompanhar e bem mais rápido e buscando alternativas, né? Então, porque se ela ficar sem linguagem até os 7 anos, toda a parte acadêmica ela está perdendo, né? Então, eu tenho que garantir que essa criança consiga desenvolver o máximo de comunicação o mais rápido possível. É lógico que tem crianças que têm alterações neurológicas, que têm alterações visuais, têm alterações psíquicas, né? Então, às vezes, a gente tem um quadro bastante complicado e que daí a criança realmente vai devagar, né? E que daí, assim... mas isso tem que estar muito claro para a gente, né? Por que ela está caminhando naquele ritmo? E quais são as estratégias que eu estou usando para superar as dificuldades? Né? Natália? Perfeito, Angelina. Tem, acho que mais uma dúvida da Lígia, mas eu acho que ela foi respondida junto com as outras, né? Que ela perguntou se é possível utilizar o NAMES com crianças implantadas, mas que não houve a estimulação adequada por diversos motivos, e por conta disso não houve o desenvolvimento das habilidades auditivas e nem de linguagem da maneira adequada, né? Então, se é possível o uso do NAMES nesses casos. O NAMES, você pode até usar o NAMES para pensar nas habilidades auditivas e na escala, né, para categoria de audição. Mas daí usar essa normativa de desenvolvimento, daí é complicado, porque ela foi feita para... Né, a validação desse desvio padrão foi para crianças implantadas antes dos 2 anos, sem outras comorbidades. Justamente para a gente conseguir identificar um desvio, né? A criança que chegou tarde e que tem outras comorbidades, ela vai seguir esse desenvolvimento, porque é a construção, né, do sistema nervoso auditivo central, como eu falei, mas ela vai seguir precisando de algumas ajudas para compensar suas outras deficiências, né, em alguns momentos, indo mais devagar em outros momentos por causa dessas dificuldades, né? E daí ela vai ter ela vai seguir essas etapas, mas com um padrão diferente aí de desenvolvimento, né? Mais lento, mas ela consegue também desenvolver, né?
Perfeito. Muito obrigada, Angelina. Muito obrigada a todos que participaram pelas dúvidas, as sugestões de temas de aula. Anotei aqui para a gente pensar para as próximas. E principalmente, Angelina, foi um prazer ter você aqui com a gente, compartilhar muito do seu conhecimento. Muito obrigada em nome da AB. Estou muito grata pela sua participação e pela aula. Agradeço muito, foi muito gostoso, perguntas muito gostosas, poder compartilhar um pouquinho. É pena que a gente não possa ver todo mundo, né? Mas poder trocar experiência sempre é muito bom, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade aí da AB em me convidar, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Para todos.